que a igreja abrisse as vossas Bíblias, o livro de Salmo 27, nós vamos ler do 1 até o 6. Salmo 27, do 1 até o 6. Todos acharam? Diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão ao redor de mim. Pelo que oferecei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Pode assentar, igreja. Eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Todos nós se arrumamos, a gente veio para a igreja buscar a face do Senhor, buscar bênçãos. Mas o que eu quero perguntar para a igreja: vocês acham que vai melhorar? Vocês acham que vai melhorar? As coisas vão melhorar? Eu estou aqui para falar a verdade, né? Eu tenho uma má notícia para você: as coisas não vão melhorar. É triste, não é? Mas é a realidade. As coisas não vão melhorar. Daqui para frente, meus queridos, as coisas vão piorar. O que vai melhorar na sua vida é como você vai escolher passar por esses dias. É você que vai decidir como você vai passar. Mas o mundo vai de mal a pior. As coisas não vão melhorar. Nós entramos aqui nesse lugar porque sabemos que esse lugar é consagrado, sabemos que o Rei dos Reis está aqui, que o dono da bênção está aqui, que aquele que tem todo o poder está aqui, e ele tem condições de ouvir as nossas orações, de amenizar a nossa dor, de confortar os nossos corações, de ouvir o nosso clamor. Mas as coisas não vão melhorar. Mas nós podemos passar pelos problemas, cantando louvores. Nós, como cristãos, podemos estar num quarto cheio de doentes. Talvez doentes menos do que nós. Mas nós podemos estar ali louvando e adorando a Deus. Nós podemos estar presos num lugar, mas nós vamos cantar e as portas vão cair. O mundo vai poder dizer: vocês não vão pregar. Aleluia. Mas você e eu podemos dizer: importa ouvir ao mundo, ouvir o Rei dos Reis. E nós vamos pregar mesmo que o mundo diga para não pregar. Então, quando eu falo que as coisas vão piorar, irmãos, porque vai. Porque esse mundo está caminhando para o final dos tempos, para a volta de Jesus. Se eu sou de Jesus, o que está no mundo odeia Jesus. Ora, se odeia Jesus, se o espírito de anticristo está no mundo, você acha que o mundo vai me amar? Você acha que o mundo vai amar vocês? Vai amar a igreja? Nós estamos aqui nesse mundo e lutamos contra o pecado, nós lutamos com tudo que é contra Deus. E quando alguém fala contra Deus, contra nós, isso dói em nós. Quando nós ouvimos falar de alguma coisa que vai contra o Evangelho, que vai contra Deus, contra Jesus, a igreja se dobra, a igreja ora, a igreja clama. E quando o adorador dobra o joelho, o céu se move ao nosso favor.
Então quando eu digo que não vai melhorar, é porque o inimigo ele vai lutar cada vez mais contra nós. Mas a notícia boa que eu tenho para você é que o Rei dos Reis, ele luta a teu favor. O Espírito Santo de Deus, ele balança a bandeira da vitória na tua frente. Ele vai na frente do exército, é Ele que vai, é Ele que leva, é Ele que recebe as tuas orações. Ele intercede quando você não consegue mais orar. Sabe quando você dobra o seu joelho e não tem mais palavras, está doendo, está difícil, está faltando. O Espírito Santo de Deus, Ele intercede por você e Ele intercede por mim. Vai doer muito ainda, irmão. Vai faltar muita coisa ainda. Mas o Rei dos Reis, Ele nunca vai deixar a igreja desamparada. Eu não sei, talvez você entrou aqui e você quer ouvir uma palavra, ô bichinho de Jacó. Deus vai te dar aquela chave da casa que você está querendo, aquele carro. Isso é presente de Deus, Ele dá para você a hora que Ele quiser. Mas o interessante para Deus é que você vai morar no céu. O interessante para Deus é que você ouça a palavra e a palavra de verdade. E essa palavra aqui está me dizendo que importa que por muitas tribulações entrarmos no reino de Deus. Não é assim que está escrito? Ou está falando ali, eu vou entrar no céu só cantando louvor, hein, Renato? Tudo de bom. Aqueles homens do passado, irmãos, foram apedrejados, foram crucificados de cabeça para baixo, foram esquartejados. Por que nós somos diferentes? O que a gente tem de diferente? Nós temos sim uma diferença, infelizmente. Queremos levar às vezes as coisas de qualquer jeito, porque está fácil agora, né? Ontem a gente passou uma pecinha para os adolescentes que tinha uma frase que uma dos personagens dizia e falava: a moda agora é ser gospel. Mas eu quero ver a hora que não for mais moda ser gospel. Estão degradando pastores nossos no congresso. Ali tem pastores que nos representam. Representam a massa, o povo evangélico, o povo cristão. Estão degradando. Não é só um não, são vários. Ou vocês acham que vai ser para sempre a moda, vai ser gospel? Vai chegar uma hora que vão olhar para você e falar: você é crente, mano? Você é preconceituoso, hein, mano? Você é isso, você é aquilo, hein? Vai chegar uma hora que quem vai falar eu sou cristão, só aquele que é cristão mesmo, irmãos. Que não vai ter vergonha de falar a verdade, que não vai ter vergonha de falar de Jesus, porque vai chegar uma hora que o mundo vai estar tão corrompido, irmãos, que vai ser difícil você falar de Jesus, porque quando eu falo de Jesus, eu falo contra o pecado, eu falo das coisas que está errado lá no mundo, eu falo das coisas que vai contra a palavra de Deus. Quando eu falo Jesus, Jesus ele limpa, Jesus ele liberta, Jesus ele purifica, ele vai contra tudo que é pecado. Eu estou errado. Então vai chegar uma hora, meus queridos, que não vai ser moda mais ser gospel. Hoje você chega aí numa roda das pessoas que têm dinheiro e fala: eu sou evangélico. Não é assim? Tudo bem, a gente aqui aceita qualquer religião. Vai chegar um tempo, filho, que você vai falar que é evangélico, os caras vão falar: nossa, esse cara aí. O Elias pregando uma vez aqui, ele já disse que é horrível nós sermos conhecidos pelo que não podemos fazer. Uma das pregações. E é verdade, irmãos, quando nós falamos que somos cristãos, somos evangélicos, você não pode beber, esse é o cara que não fuma, esse é o cara que não pode olhar para ninguém na rua, esse é o cara que não faz isso, não é? Te ditam um monte de regras, tem coisas até que você pode fazer, eles dizem que não pode. Eu falei uma vez para o colega meu: pô, você quer saber o que um crente não pode fazer? Pergunta para um ímpio. Você quer ser crente? Quer saber o que você não pode fazer? Pergunta para o não crente, ele vai te dizer o que você não pode fazer, melhor do que você. A nossa vida é acompanhada, irmãos. Vocês acham que isso é normal? Fim dos tempos está chegando. Só não está pior ainda porque não chegou a hora. Mas vai chegar uma hora, irmãos, que o negócio vai afunilar e já começou. Eu sempre, quando ministro aqui, eu falo, talvez você fale assim: é cansativo. Pode achar que é cansativo. Eu sempre vou falar que Jesus está voltando e Ele está voltando. Se você pegar a palavra de Deus, você vê que já se cumpriu tudo. Não tem mais o que se cumprir. Do que nós podemos ver, já se cumpriu, irmãos. Então eu falo para você: vai piorar. Mas nós temos exemplos bíblicos, irmãos, que nós podemos passar por esses momentos difíceis na companhia de Deus. E esse trecho que eu li aqui no Salmo 27,
É interessante quando Davi fala no versículo 2, ele fala assim, ó, quando os malvados, meus adversários, meus inimigos investiram contra mim para comerem minhas carnes, tropeçaram e caindo. Olha só o que ele fala, ainda que me cercasse, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Mas no 4 ele diz assim, ó, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Irmãos, ele está pedindo aqui para viver todos os dias dentro da igreja, é isso que ele está pedindo? Para ele estar aqui dentro desse templo aqui, todos os dias. Se eu acordar, aliás, se eu não sair daqui, como ele está falando aqui, se eu ficar dentro dessa igreja aqui, todos os dias, eu vou ter mudança de vida? O que ele está falando ali? Porque não é difícil, hein? Eu pedi ao Senhor, eu quero ficar na tua casa. Eu venho aqui, eu dobro meu joelho e fico aqui. O que me impede? Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Peraí, se ele vai buscar, porque é difícil, não é? Presença de Deus, irmãos. Ele não está falando de um templo, ele não está falando de um lugar. Ele está falando de casa do Senhor, é você estar onde o Senhor está. É espiritual, Deus não habita em casa formada pelo homem. Nós somos o templo do Espírito Santo. Quando eu falo assim, ó, pedi uma coisa ao Senhor buscar, Senhor, eu quero estar contigo, eu quero morar na tua casa, eu quero estar onde o Senhor está. É eu viver em santidade com Ele, é eu viver buscando, fazendo a vontade dEle. Eu falo que vai piorar e nós vamos cantar louvores, porque, irmãos, se nós estivermos onde Deus está, no mundo espiritual, nós passamos pelos problemas de boa. Eu estou sem dinheiro, mas eu estou alegre. Eu estou doente, mas eu sei que Deus vai dar solução. Eu tenho aquele parente que não vem para a igreja, mas eu creio que Deus vai trazer ele para a igreja. Eu tenho aquela causa que está demorando, mas o Rei dos Reis vai me ajudar e aquela causa vai sair. Quando eu falo pedir e buscar, é buscar estar com Deus, é buscar estar com Ele, conhecer. Ele fala aqui de aprender, é eu querer aprender de Cristo. A Ana Flávia ministrando ontem aqui para os adolescentes, e ela diz, para eu levar o evangelho, para eu levar a palavra, eu tenho que conhecer Cristo. Um adolescente falando, para que toda a honra, toda a glória seja dada a Deus. Mas um adolescente falando, para eu levar a palavra, eu tenho que conhecer a Cristo. Para eu passar pelos problemas difíceis, querendo cantar louvor, querendo respostas para minhas dúvidas, querendo resposta para o meu clamor, eu tenho que andar com Ele, eu tenho que estar onde Deus está. E aonde Deus está? No lugar santo, no santo dos santos. E para eu entrar lá, onde Jesus já me deu essa oportunidade, eu tenho que dar lugar a Deus, eu tenho que fazer a vontade de Deus, eu tenho que deixar o pecado, eu tenho que deixar a concupiscência da carne, eu tenho que deixar tudo que desagrada a Deus para eu estar onde Ele está. Eu estou errado, igreja? E Davi sabia disso. É lindo a palavra de Deus, irmãos. Se você começar a ler e você começar a falar como é profético, né? Tudo que eles falavam arremessa para os nossos dias de hoje. Davi, irmãos, talvez você olhe a história de Davi e fale, mas ele foi um rei abençoado. Esse foi um rei que sofreu muito, irmãos. Muito. Se nós vamos pegar a história de Davi, quando ele assumiu todo Israel, os exércitos que estavam de Saul agregaram com os homens que já estavam com ele. Os homens que já estavam com Davi já eram homens que, se a gente for pegar a história ali, não eram homens assim de boa índole, vamos dizer assim. A maioria roubava, não sei o quê, e todos estavam com Davi. Mas quando veio o exército de Saul para agregar com ele, irmãos, eles perseguiam. A gente sabe como é que a igreja é hoje, irmãos. Ser humano é cruel. Ser humano não tem dó de ninguém. Aquele exército estava com ele, aquele povo estava com ele, porque era plano de Deus, de Davi, reinar sobre todo Israel. Mas o ser humano tem a facilidade de ir contra as coisas de Deus. Então, com certeza, jogavam seta contra Davi, falavam de Davi. Com certeza, alguns comandantes generais, eles se reuniam para querer, Davi está fazendo isso errado, ele está fazendo... Então, ele é um homem que sofreu, é um homem que sabia do que estava falando aqui. Por causa do pecado que ele cometeu, ele pagou consequências terríveis, irmãos. Mas era um homem que sabia onde buscar a resposta. Oh Deus, bendito é teu nome. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa habitar, que eu possa estar aonde Deus está.
que eu possa estar onde o Rei dos Reis está. Às vezes, irmão, está doendo na sua vida, às vezes está doendo na minha vida, às vezes a gente não vê a solução, mas a última coisa que a gente busca é aprender de Deus, é estar com Ele. Quando começa a doer, irmãos, a última coisa que eu vou é buscar Deus. Primeiro você pensa em 10 mil coisas antes. Primeiro eu vou colocar a culpa em fulano porque está acontecendo isso comigo. Depois eu vou olhar para mim e falar, hoje eu não estou sentindo de ir para a igreja, hoje eu não estou sentindo de orar. Eu não consigo ler a Bíblia porque eu não estou com cabeça para isso. A primeira coisa que nós fazemos é nos distanciar daquele que pode nos ajudar, daquele que pode nos dar respostas. Então quando ele fala de buscar, porque temos que buscar, porque é difícil, irmãos. É difícil. Estar com Deus, viver com Deus, respirar a Deus, nos dias que nós vivemos e vamos viver, não vai ser fácil, irmãos. Vai ser difícil, mas Ele vai nos confortar. Ele venceu o mundo, irmãos. Ele venceu, e se eu imito a Ele, eu vou vencer também no nome dEle que tem todo o poder. Ele quer te dar nessa noite, irmãos, mesmo passando pelo problema difícil que você está passando. Ele quer nessa noite que você sinta a alegria de estar onde Ele está. Abra o teu coração nessa noite que você vai estar onde Deus está. Não é aqui, a gente não está falando de templo, irmãos. Estão falando de você sentir a alegria dEle no seu coração. Quem que habita em nós, irmãos? Nós somos selados por quem? Mas o Espírito Santo, ele não habita em qualquer casa, irmãos. O Espírito Santo, ele não entra em casa suja, em casa desorganizada, irmãos. Primeiro ele limpa, primeiro ele liberta, primeiro ele cura, depois ele entra, ele organiza primeiro. Não é assim? E se você está aqui hoje, você está sendo trabalhado por Ele está trabalhando no teu coração. Abra o coração que você vai sair daqui hoje com resposta, irmãos. Não é resposta que eu estou falando que vai melhorar. Eu já falei, vai piorar. Mas você vai sair daqui com paz. Você vai sair daqui com força para passar pelo vale, irmão. Você vai sair daqui com força para enfrentar qualquer problema, qualquer leão, qualquer urso que aparecer. Você vai ter força para enfrentar. Porque é Ele que vai te dar força. É Ele que vai estar com você. Você vai estar onde Ele está. Você crê nisso? Davi sabia disso, irmãos. E aqui no versículo 6, ele fala: também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Olha só o que ele fala. Ele sabia quem estava ao redor dele. Pelo que ofereceis sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. O contexto de vida de Davi aqui, ele falava de inimigo, naquela época do Velho Testamento, era diferente da nossa época agora. Quando eles falavam aqui de inimigo, eles falavam mesmo do exército inimigo que estava em volta, de pessoas que estavam se revoltando contra ele, mas trazendo para os nossos dias hoje, é espiritual, irmãos. O inimigo está ao nosso derredor. Ele quer nos derrubar. Ele quer trazer contenda. Ele quer lançar seta contra nós. Mas é interessante como Davi fala aqui. Ele fala assim, ó: também minha cabeça será exaltada sobre os inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Vocês estão vendo que são duas coisas distintas? Primeiro ele fala: pedirei ao Senhor, né? E a buscarei. Está na casa de Deus. Depois ele fala em oferecer sacrifício no tabernáculo. Depois ele fala de estar na igreja. Primeiro eu busco a presença de Deus. Primeiro eu busco a solução, a presença. Primeiro eu adoro. Aí depois eu entro. Que nem nós estamos aqui para saber que Ele está aqui. Deus é tremendo, irmãos. Deus, Ele só quer nos ajudar, irmãos. Ele só quer te dar força, me dar forças para vencer.
Ele quer que você cresça espiritualmente, irmãos. Ele quer que você cresça na presença dEle. Tem um hino que fala, leva-nos além, não é assim? A um lugar que é somente teu. Porque é só assim, irmão, que nós vamos passar por as lutas, pelos vales. É só assim que vamos passar por problemas no casamento, problemas na família, pelo desemprego, pela doença. É só com Jesus Cristo, irmãos, é só com Deus, é só com Ele. Não adianta você querer ir sozinho, não adianta você querer fazer sozinho, é só com Ele. Não adianta aquele amigo seu crente que está lá fora e falar assim para você, não, tenha, como é que eles usam a palavra? Eles não falam fé, né? Seja otimista, não é isso? Vai fluir coisas boas na sua vida. É, isso, como é que é? Perseverando, temos que perseverar, mas na presença de Deus. Não é assim? Você vai ouvir lá fora, as coisas vão dar certo, mas se é para mim, eu falo, como que você sabe, meu amigão? Nós temos que estar firmados em Jesus. É nele, irmãos. É mais fácil eu ouvir uma pessoa que vai falar assim, olha, daqui para frente agora as coisas vão melhorar, nós temos N pastores no congresso, daqui uns dias nós vamos ter um presidente gospel governando a nação, e as coisas, peraí, a palavra de Deus está falando ali que não vai ser assim. A palavra de Deus ali está falando que vai afunilar, que vai ter perseguição, que vai doer. Como que vai? Não vai, irmãos. Mas é que nem eu falei, você escolhe se você vai passar alegre ou triste. Eu vi uma ministração uma vez, o pastor falando assim, o não crente e o crente. Às vezes tem pessoas que usam a palavra ímpio, às vezes eu uso, mas eu não gosto muito de usar essa palavra, né? O não crente e o crente, o cristão ou não cristão, os dois estão sujeitos às mesmas coisas, os dois passam pelo vale, os dois ficam doentes, os dois são assaltados, eu já fui assaltado um monte de vezes. A diferença é como você passa. O outro passa chorando, gritando, já querendo se matar. E o cristão passa, Deus vai me dar a vitória, Deus vai me abençoar, isso vai passar. Oh, aleluia. Teve um pastor uma vez, irmãos, eu estava tão desesperado, eu estava muito desesperado. Sabe aqueles momentos que você... Eu não era ainda... Não trabalhava, não fazia nada na casa de Deus, mas estava vindo para a casa de Deus. Mas eu estava tão desesperado, uma luta espiritual tremenda, e eu nem sabia que era luta espiritual. Sabe aquele negócio que está doendo, mas você não sabe nem o que está doendo? Sei que eu estava desesperado. Eu cheguei no pastor, falei, ora por mim. Mas outras pessoas já tinham orado, e parece que aquilo não passa. Parece... Sabe, você recebe a oração, mas parece que continua. Aí o pastor orou por mim, e né, você dá aquele sorriso assim, que deu tudo certo, mas você está do mesmo jeito, aparentemente. Mas uma palavra dele, ele falou assim, olha, a bonança vai chegar. O tempo de refrigério vai chegar na tua vida, meu querido, e na minha vida. E ele falou assim, ó, quando a bonança chegar, você nem vai lembrar desses dias. E aconteceu desse jeito, irmãos. Eu nem lembro quando que eu saí daquela situação, mas depois eu já estava pregando, ministrando a palavra de Deus já estava operando na minha vida, e eu lembrei, eu falei, peraí, mas eu estava sofrendo, hoje eu estou aqui. O mundo melhorou de lá para cá? Não, o mundo piorou, mas a minha vida melhorou. As coisas do mundo vão piorar, mas você vai escolher como você vai passar. O mundo lá fora vai falar assim, está acabando, meu, vai acabar a água, vai acabar tudo, não vai ter mais nada, mas você fala assim, vai não, Deus vai suprir as minhas necessidades. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eles vão falar, vai chegar um dia que não vai ter comida mais, não vai ter água, o mundo está desperdiçando, está crescendo demais, como é que fala, a violência está aumentando, mas você vai falar assim, não, mas o Deus da minha vida vai cuidar de mim, Ele vai prover, é Ele que provê na minha vida. Não interessa se o mundo está se acabando aí fora, o que interessa é que o Deus que eu sirvo, Ele tem poder de mover o mundo ao meu favor. A palavra tem que cumprir.
Não vai passar um tio, não vai passar nada nessa palavra. Tudo vai se cumprir, vai piorar. Mas Jesus disse: estarei convosco até quando? Estarei convosco até a consumação dos séculos. Estarei convosco até o fim dos tempos. Oh, aleluia. Estarei convosco até o fim. Ele está com você e está comigo. É Jesus, irmãos. É Jesus. É Jesus. É esse nome que tem que estar na sua vida. Tem que estar na sua mente. Você tem que respirar. É Jesus. Ele tem um poder que mesmo na tempestade, mesmo o mundo desabando, é Ele que vai te guardar. É Ele que vai te sustentar. É Ele que vai trazer o refrigério para a tua alma, que vai trazer a resposta que você está querendo. Você crê nisso? Então glorifica a Deus, igreja. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor. Aqui nós lemos, irmãos, lá nos Salmos, né? Mas agora eu quero que a gente vai ler. Eu não vou demorar muito não, pode ficar tranquilos. 2 Timóteo capítulo 3. É interessante aqui que esse texto ilustra bem o tempo que nós estamos vivendo hoje. Salmo 27 fala do tempo de Davi, mas aqui ilustra o que nós estamos vivendo hoje. 2 Timóteo capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao 17. Todos acharam? Diz assim: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Tempos o que aqui, irmãos? Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os homens, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Desses, afasta-te. Porque desse número são os que introduzem pelas casas e levam cativo mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Como já desejamos resistir a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimentos e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos serão manifestos o seu desvario, como também foi o daqueles. A gente já continua aqui. Irmãos, aqui no 2, no 3 e no 4, vocês viram como que vai ser a humanidade? Então quando eu falo que vai piorar, não é que o mundo piora. O ser humano piora. O homem sem Deus piora. E você conviver onde tem pessoas que não têm Deus não é fácil. É difícil. Você conviver com homens que acham que o que é contra Deus é normal, não é fácil. Por isso que eu falo, vai ser difícil. Vai ser muito difícil. E ele aqui está instruindo aqui, ele fala aqui, ó, com esse nem não estás com eles. O que é essa palavra, irmãos? Não faça o que eles fazem. Não é assim? Ah, eu estou saindo do trabalho, vai um monte de motorista tomar uma cervejinha num bar onde só tem as menininhas lá. Mas como é que é? O happy hour que fala, né? Aí eu estou com eles, eu estou falando de Deus para eles, eu estou com eles, eu tenho amizade, eu gosto muito deles, trabalho com eles, no pátio da empresa eu converso com eles. Peraí, mas sou um homem casado, sou um ministro de Deus, não é assim? Então eles falam, Ismael, tem nada a ver, sei lá, cara, é uma cervejinha. E daí? Eu vou estar num lugar onde se comete o quê? Pecado. Que testemunho que eu vou dar? Eu vou estar no terreno de quem? No terreno de Deus? Ah não, mas espera aí, eu vou lá evangelizar. Evangeliza no trabalho, filhão. Lá onde você está. A oportunidade que você tem de estar com eles, não precisa ir lá. Oh, Senhor. Isso é um exemplo, irmãos, fácil, mas tanta coisa a gente deixa de fazer as coisas de Deus para estar junto com as pessoas que não têm Deus.
E usando sempre aquela frase, tem nada a ver. E a gente vai se afastando de Deus aí, quando está doendo, a gente quer que Deus nos ajude. Mas a gente escolhemos fazer coisas, o apóstolo Paulo está falando que para não estar com eles. Não está falando que não é para amar eles, mas é para não estar, para não fazer, para não estar onde eles estão lá, fazendo coisa errada. Não é assim? Mas aí é final dos tempos, Jesus está voltando. Eu vou querer evangelizar no boteco, no barzinho, na balada. Para, irmão. Eu sei que tem equipes que saem hoje e fazem, mas eu duvido que essas equipes entrem lá dentro, pegam um copo de caipirinha e falam: olha, Jesus te ama, você paga a próxima. Não é assim? Eu duvido muito. Se nós estivermos no lugar onde não é para nós estarmos, nós estamos correndo risco, irmãos. Nós já corremos risco todo dia, nós somos entregues à morte todos os dias. Estou errado? Agora, quanto mais eu estar onde não é para estar. São tempos difíceis, irmãos. Buscar a presença de Deus. Nós temos que buscar. E não é fácil. E muitas vezes isso implica, às vezes um colega meu, gosto muito dele, mas ele não tem nada de Deus. Ele não quer aceitar Jesus, ele quer fazer coisas erradas. Eu não posso entrar no buraco junto com ele. Eu tenho que ficar para o lado de fora, porque eu posso puxar depois. Oh Senhor, bendito é teu nome. Talvez eu seja a pessoa que vou jogar a corda para pegar. Eu vou falar de Jesus, vou continuar a falar de Jesus. Mas se eu entro no buraco, e aí? Eu vou precisar que outro vá lá me salvar. Mas Deus te chamou para estar onde Deus está. E para levar Jesus a quem não tem Jesus, irmãos. Ser sal da terra. Ser luz no meio das trevas. Nós temos que ser diferentes. E é interessante aqui que primeiro o apóstolo Paulo, ele dá uma visão de como vai ser o mundo, falando das pessoas, como os homens vão estar. Então nós temos a visão de como o mundo é. E depois ele fala para Timóteo, é interessante o jeito que ele fala, ó. E é para você, hein, igreja. Para mim primeiro. Tu, porém, olha que tremendo, irmãos. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais que me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me... E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão o quê? Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em... Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 14 diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Lá atrás, Davi já falou que queria aprender. Você tem aprendido o que? Eu tenho aprendido o que? O que eu tenho colocado na minha mente, no meu coração? O que a igreja tem aprendido? O que nós temos aprendido? Nós sabemos quem tem nos ensinado? Irmãos, Jesus Cristo, a palavra dele. Jesus disse assim: aqueles que me amam seguem os mandamentos, aqueles que me amam fazem o que eu estou mandando fazer. Hoje em dia a gente tem 200 mil traduções de Bíblia. Irmãos, a gente traz uma palavra assim, a gente que ministra, a gente fica pensando como ser humano, né? O que Deus vai trazer para nós, né? Talvez seja ministerial, talvez seja pessoal, talvez nós vamos passar por problemas difíceis. Mas o que Ele está falando para nós aqui, se nós aprendemos dEle, se nós estivermos aonde Ele está, Ele vai passar conosco. Ele vai dar vitória. A vitória é nossa, irmãos, porque Ele já ganhou isso na cruz. Você crê nisso?
Vamos, irmãos, o Estevão usa uma palavra aqui difícil, que ele fala mais difícil que eu. Como é que é? Esmerar, é isso? Nos esmerar, né? Bonita essa palavra, né? Esmera, né? Eu não sei o que é, mas vamos. Eu acho que é aprender. Vamos nos esmerar, né? Em aprender a palavra de Deus. Nós que estamos falando aqui, irmãos, sabe? Começando de mim. Se pudesse abrir o coração, abrir a mente, né? Para guardar isso aqui. Isso é palavra de salvação, irmãos. É nos instruir para estarmos no céu. É nos instruir para morar no céu, para estar com Ele. E é só Jesus que pode fazer isso na minha vida e na sua vida. Então que você vá para casa nessa noite. Não importa o que você passe, meu querido. Não importa que situação você passe. Mas se você buscar, se você escolher estar na presença de Deus, aonde Ele está, as coisas vão acontecer. Demônios têm que sair no nome de Jesus, irmãos. No nome de Jesus, o império das trevas ele cai. As portas do inferno não prevalecem contra você, nem contra a igreja. Não tem potestade, irmãos, que vá contra você se você estiver com Jesus. Ele detém todo o poder. Amém? Que as palmas louvam o Senhor, igreja.